Saudações a todos, eu me chamo Éder Luandes, sou o principal autor dessa pesquisa. Me graduei agora no início de 2025 em Engenharia Civil pela Universidade Estadual do Maranhão. Irei dar início agora à apresentação da pesquisa, intitulada como Análise Comparativa da Viabilidade Econômica e Sustentável entre construção com tijolos ecológicos e construção convencional, o estudo de caso feito em Bacabal. O tema ele surgiu principalmente da necessidade de alternativas que buscam mitigar os impactos causados pela engenharia civil e também em busca de uma alternativa que seja economicamente viável a mais do que uma construção convencional. Fora isso, outro fator que possibilitou a pesquisa foi por conta da cidade de Bacabal possuir um local que dispõe de tijolos ecológicos. Partindo para a introdução, a construção civil é essencial para o desenvolvimento econômico e social de uma nação, é responsável por grande parte da infraestrutura urbana e rural. No entanto, é também uma das atividades que mais impactam de forma negativa o meio ambiente, devido ao uso intensivo de recursos naturais e à geração de resíduos. Tendo em vista isso, há uma busca incansável por soluções sustentáveis, que ocasionam o desenvolvimento de novas tecnologias e materiais, como é o caso do tijolo ecológico, feitos a partir do solo cimento, com potenciais tanto econômico quanto ambiental. Em relação ao objetivo, o principal é fazer uma comparação entre os dois sistemas construtivos, tanto em custo quanto em relação aos impactos ambientais, isso com foco na realidade de Bacabal. E para isso, é importante conhecer um pouco dos materiais aqui retratados. De início, o tijolo de solo cimento, mais popular conhecido como tijolo ecológico. Ele é formado por solo e cimento, um material endurecido, composto por cerca de 90% de solo, 10% de cimento e água. O seu processo de fabricação consiste basicamente em extração e preparo do solo, mistura dos materiais, moldagem com peças manuais e hidráulicas e, por fim, a última etapa, que é a etapa da cura, na qual é a principal diferença com os tijolos cerâmicos, pois na etapa de cura do tijolo ecológico não necessita de queima, pois a cura dele é feita naturalmente na sombra. Já se tratando do bloco cerâmico de vedação, ou simplesmente tijolo cerâmico, eles são fabricados a partir da queima de argilas. E seu processo de fabricação, em suma, consiste em extração da argila, preparação da massa, conformação da massa ou moldagem dos tijolos, passa também por uma secagem. Posteriormente à secagem, é feito a queima dos tijolos, no qual são feitos em fornos a lenha, a gás ou mesmo a carvão, dos quais passam 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ter um melhor desempenho e também trazer uma melhor qualidade para os tijolos. E após a queima, os tijolos passam por um resfriamento e seleção para posteriormente ser passado para o mercado. A metodologia no trabalho basicamente foi dividida em duas. A primeira metodologia, qualitativa, para fazer uma comparação em relação à sustentabilidade com base em artigos, dissertações, livros e revistas técnicas, a fim de descrever os impactos ambientais de cada método, certo? De cada tijolo, tanto no processo de fabricação até a execução. A segunda parte foi uma comparação econômica, de cunho quantitativa, no qual foram elaborados dois projetos de uma mesma residência, de 55 metros quadrados. Um projeto para uma construção com tijolo ecológico e um projeto com tijolo convencional. A partir dos projetos, foi possível fazer um levantamento de materiais. Com os levantamentos de materiais em mãos, foi possível fazer o levantamento de custos e valores na realidade de Bacabal. E assim fazer um orçamento. As ferramentas utilizadas foram o Revit para a elaboração dos projetos e o Excel para a elaboração dos orçamentos. E o período analisado dos custos e valores dos materiais foi de novembro e dezembro de 2024 na cidade de Bacabal. Partindo para os resultados, tivemos dois resultados, né? O resultado comparativo da viabilidade sustentável e os resultados também da comparativo da viabilidade econômica. Primeiramente, no processo de fabricação, o tijolo ecológico se sobressaiu, principalmente pela baixa emissão de CO2 no seu processo, pois não necessita de queima. Outra coisa também foi a baixa utilização de recursos naturais, como lenha, carvão e gás, já que ele mesmo é feito na sombra, como eu havia falado anteriormente. Agora, conforme a comparativa da viabilidade sustentável na parte de execução da obra, o tijolo ecológico novamente se sobressai sobre o tijolo cerâmico, principalmente por conta do seu formato de furos e de encaixe. Como ele é encaixe, vai se formando túneis, digamos assim, os quais proporcionam a passagem de tubulações, de fios, de eletrodutos,
E também é possível fazer reforços estruturais utilizando esses furos que são formados pelos tijolos. Com isso, na questão de reforço estrutural, elimina o uso de formas de madeira, que no caso é utilizado com alvenaria cerâmica. Além disso, a questão da passagem das instalações pelos furos proporciona menos resíduos gerados no canteiro de obra, como, por exemplo, o tijolo cerâmico, é necessário fazer cortes e quebras nas alvenarias para poder fazer as instalações elétricas e hidráulicas. Sendo assim, o tijolo ecológico ele traz uma obra mais limpa, uma obra mais rápida e com menos geração de entulho. Em relação ao comparativo da viabilidade sustentável no desempenho da edificação, ou seja, na obra já pronta, uma obra com tijolo ecológico também se sobressai, principalmente pelo conforto térmico, acústico e climático. E também, em relação à durabilidade, ambos os sistemas de construção possuem alta durabilidade se bem executados. Em relação aos desafios dos tijolos ecológicos, foram obtidos alguns resultados importantes. Os principais desafios encontrados são a menor resistência estrutural, custos iniciais elevados, mão de obra qualificada, que necessita para a execução do tijolo ecológico, que não é encontrado em qualquer lugar, a resistência cultural também, que não é bem disseminada atualmente, impermeabilização, que tem que ser dada em uma atenção adicional na impermeabilização do tijolo ecológico, e também a falta de incentivos. Apresentando agora a segunda parte dos resultados das discussões, no qual se refere ao comparativo econômico, né, do sistema construído com tijolos ecológicos e o sistema construtivo com tijolo convencional, a gente obteve esses resultados. Os dois projetos aqui são os desenvolvidos. O primeiro é o projeto com tijolo convencional, o segundo é o projeto com tijolo ecológico, no qual pode ser utilizado sem reboco em grande parte da sua área, mas necessita de cuidados adicionais com a permeabilização. Então, foi necessário, nesse projeto, utilizar verniz para impermeabilização. Esses são os dois orçamentos resumo de cada projeto. O primeiro é o orçamento da casa com tijolo cerâmico, que ficou cerca de R$ 87.400, e o segundo é o orçamento resumo do projeto com tijolo ecológico, que ficou cerca de R$ 9.000 mais caro do que uma construção convencional. Isso foi justificado principalmente pela baixa demanda de Bacabal para tijolos ecológicos e também por conta da mão de obra especializada inexistente. Fechando com a conclusão, os resultados mostram que uma construção com tijolos ecológicos são mais sustentáveis que uma construção com tijolos convencionais, pois reduzem as emissões de CO2 e os resíduos sólidos, tanto na etapa de fabricação até a execução. Quanto à viabilidade econômica, o estudo aponta que o custo total de uma construção com tijolo ecológico é 9% superior ao da construção convencional, devido à infraestrutura limitada e ao maior custo de materiais e mão de obra na cidade de Bacabal. Apesar disso, os benefícios ambientais e o potencial de economia a longo prazo fazem o tijolo ecológico uma alternativa sustentável e promissora em Bacabal, principalmente se houver custos técnicos para construção com tijolos ecológicos ou mesmo para a fabricação de tijolos ecológicos. Essas foram as referências. Eu agradeço a atenção. Se vocês quiserem ter acesso à pesquisa original, no qual foi tema da minha monografia de graduação, vocês podem entrar em contato comigo ou mesmo pesquisar pelo tema no repositório da Universidade Estadual do Maranhão.